Fala galera, hoje é dia de Batman, o que aconteceu ao Cavaleiro das Trevas. É uma história da DC, escrita por Neil Gaiman e desenhada por Andy Kubert no ano de 2009. O protetor de Gotham City, o cruzado encapuzado, o Cavaleiro das Trevas. Por anos, o Batman travou a sua guerra contra o crime, mas algum dia essa história terá um fim. E nesse fim, a pergunta que vai ficar é: o que aconteceu ao Cavaleiro das Trevas? Batman, o que aconteceu ao Cavaleiro das Trevas é uma história imaginária. E como seria o fim do Batman? De qualquer Batman, seja da Era de Ouro, Prata, Bronze ou Moderna. Mas mesmo assim, não é necessário uma leitura prévia para entender essa história aqui. Só que ela vem inspirada pela criação de Superman, o que aconteceu ao Homem de Aço de 1986. Eu já fiz vídeo dessa HQ, e se você quiser assistir também, o link para esse vídeo tá aqui na descrição. Mas, de qualquer forma, antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa com a voz do Batman conversando com outra pessoa misteriosa, perguntando onde ele estava. Ele está em Gotham, mais precisamente no beco do crime, onde algo importante está acontecendo. Nesse momento, Selina Kyle chega com seu gato móvel e para o veículo na frente de um tipo de bar. Quando ela desce do carro, um jovem se oferece para ficar de olho nele por alguns centavos. Mas Selina responde que o carro já está sendo protegido, e quando o jovem se vira, ele vê o carro cheio de gatos de rua. Selina entra no bar, que parece vazio, só com um barman, que na verdade é Joe Chill, o assassino dos pais de Bruce Wayne. Joe Chill estava ali no começo de tudo, e ele não iria perder o final. Joe diz para Selina seguir pela porta dos fundos, e então ela chega numa outra sala onde Alfred a recebe. E ali no meio tinha um caixão com o corpo do Batman. Ao mesmo tempo, a voz do Batman conversa com aquela pessoa misteriosa, espantado pelo que ele estava vendo. Era o seu próprio funeral. Do lado de fora, mais convidados chegam, como o Duas Caras, o Comissário Gordon com Bárbara Gordon, o Charada e até mesmo o Coringa. O palhaço do crime chega no seu Coringa móvel, e o jovem ali fora que estava querendo cuidar o carro de todos, não quer cuidar do carro do Coringa, porque ele poderia morrer por isso ou por qualquer outro motivo. Mas o Coringa insiste, dizendo que só mata porque é engraçado, e qual seria a graça de matá-lo? Mais pessoas vão chegando no funeral, tanto os maiores aliados do Batman, como Harvey Bullock, René Montoya e Dick Grayson, quanto os seus maiores inimigos, como a Arlequina, o Chapeleiro Louco e o Pinguim. Até que as pessoas se sentam e um a um eles se levantam para falar um pouco sobre o falecido. A primeira é Selina Kyle, mas não a que chegou agora há pouco. É uma versão da Era de Ouro. E ela conta como o Batman morreu. Selina Kyle se tornou a Mulher Gato para roubar joias, mas foi parada pelo Batman várias vezes. Esses encontros se tornaram muito mais regulares, e a cada um deles havia uma crescente tensão romântica entre os dois. Uma noite, depois que o Batman a capturou pela enésima vez, ele tentou convencê-la a deixar essa vida. Mas Selina recusou, porque essa era a única forma do Batman se importar com ela. Se ela tivesse uma vida comum, ele nunca mais iria vê-la. Então ela tentou convencer o Batman a deixar sua vida de homem-morcego para viver essa vida comum com ela. Mas ele não podia fazer isso. Ele não podia desistir de ser o Batman. Assim, cansada de insistir, a Mulher Gato deixou a vida de ladra anos depois e montou um pet shop exclusivo para gatos. Por anos, ela fez um trabalho honesto, ouvindo histórias sobre o Cavaleiro das Trevas pelos jornais, mas nunca mais falando com ele.
Até que numa noite, o Batman apareceu na frente da sua loja, gravemente ferido, perdendo muito sangue e pedindo ajuda. Selina o levou para dentro da loja, mas horas depois o Batman acordou e percebeu que, em vez de lhe dar atendimento médico, Selina o tinha amarrado num sofá para que ele nunca mais fosse embora. Ela diz que o Batman foi ali atrás dela porque ele a amava. E ela fez isso porque ela também o amava. Por isso ela o forçou a parar. E ali no seu sofá, o Batman morreu. Terminando a sua história, Selina sai e Alfred se levanta para contar a sua história de como o Batman morreu. Alfred era um ator de teatro e foi chamado para Gotham quando seu pai foi diagnosticado com uma doença terminal. Quando seu pai morreu, Alfred seguiu seus passos e começou a trabalhar como mordomo da família Wayne. Ele viu a felicidade mais pura ali, no pequeno Bruce com a sua família. Até a noite em que Thomas e Martha Wayne foram mortos por Joe Chill, deixando o jovem Bruce órfão. O choque desse evento nunca deixou a mente de Bruce e ele começou a treinar até a perfeição. Anos depois, ele se tornou um vigilante mascarado, mas nas suas primeiras missões, ele sempre acabava gravemente ferido. Em pouco tempo, Bruce começou a se vestir como morcego e até projetou a sua base de operações, a Batcaverna. E cada uma dessas mudanças o deixava feliz, mas por pouco tempo. Então Alfred fez uma coisa para ajudá-lo. Ele entrou em contato com um ex-colega ator chamado Ed Nash e pediu para que ele atuasse como gênio do crime viciado em enigmas, o batizando de O Charada. Depois ele contratou outros colegas também, os tornando o Pinguim, o Espantalho e a Mulher Gato. E isso iria manter Bruce distraído e seguro. Mas o Batman precisava de um grande inimigo. Assim, Alfred assumiu a responsabilidade de criar o vilão perfeito. E usando uma maquiagem especial, um terno roxo e uma peruca verde, Alfred se transformava no Coringa. Ele criava tramas e confrontava o Batman uma vez por mês mais ou menos, para mantê-lo distraído e feliz. Até que Bruce encontrou a maquiagem e a peruca no quarto de Alfred e descobriu a sua farsa. Mas mesmo sabendo que aquilo era falso, ele não podia mais não ser o Batman. Ele não podia desistir. Ele precisava continuar lutando, porque para ele aquilo era real. Nesse momento, o Bat-sinal é ativado e Bruce atende o chamado. Então quando o Batman chega no zoológico de Gotham, onde o Charada sequestrou várias crianças, o Cavaleiro das Trevas surge dizendo que sabe a verdade, que o Charada era só um ator. Mas na mente de Ed Nash, aquilo também se tornou real. Ele era o Charada. Então quando o morcego tentou pará-lo, o Charada realmente disparou e matou o Batman. Assim, a história de Alfred termina contando que Ed Nash foi levado para um hospital psiquiátrico. Não o Asilo Arkham, um de verdade. Enquanto Alfred dá lugar a mais pessoas, o Batman, conversando com a pessoa desconhecida, diz que não entende. Isso é mentira, tanto que o Coringa estava ali no funeral também. E como ele poderia ter diferentes mortes, aquilo não fazia sentido. O funeral continua, onde James Gordon conta como o seu Batman morreu. A Era Venenosa faz o mesmo com o seu. E Azrael também. Elizabeth Kane, a Batmoça da Era de Ouro, conta como o Batman se sacrificou para salvar Gotham de uma explosão. E até o Coringa conta a sua história de como matou o Batman com uma overdose do seu veneno. Mas o Batman se recusou a cair e a sorrir mesmo diante da morte. O Robin conta que depois da morte do seu mentor, ele seguiu seus passos. O Cara de Barro conta que o Batman morreu o salvando. Enquanto Harvey Bullock conta a história sobre o momento em que o Batman sacrificou a sua vida para salvar uma criança. Ra's al Ghul conta que mesmo depois do Batman tê-lo superado em combate, ele morreu picado por um escorpião no meio do deserto quando se encontraram pela primeira vez.
E até o Superman conta como foi quando ele mesmo salvou o Batman de um plano para matá-lo em Gotham, mas o Batman dizia que enquanto os bandidos estivessem o caçando, eles não estariam matando inocentes. E assim ele voltou para sua cidade, onde morreu. O Batman continua conversando com aquela mulher desconhecida. Eles estão vendo o seu funeral, mas todas as histórias são diferentes sobre a sua vida e a sua morte. Então o Batman entende e vê quem é aquela mulher desconhecida. O Batman acredita que isso seja um momento de experiência de quase morte, onde ele vê a sua vida inteira antes de morrer. E a mulher que está do seu lado é uma pessoa querida da sua vida. Era a sua mãe, Martha Wayne. Martha pergunta o que Bruce entendeu ou aprendeu com aquela experiência. E ele diz que percebeu um padrão. Independente da história, não importa o que aconteça, o Batman sempre vai manter Gotham segura. E nunca, jamais ele desiste. Às vezes ele tomba, ele é derrotado ou até morto, mas nunca desiste. Independente da história, da realidade, da era, do universo, ele sempre vai ser o Batman até a sua morte. E é isso, ele luta até o fim. E não importa quantas vidas ele salve, ele nunca vai trazer Martha e Thomas Wayne de volta, porque isso é o que o faz ser o Batman. A alegria que ele viveu nos poucos anos que teve os pais, a maior alegria da sua vida, foi aproveitada até que tudo começou com Joe Chill. Por isso, ele é quem recepcionou todo mundo no seu funeral. Tudo começa num beco, com pérolas e com sangue. É uma guerra que nunca termina. Bruce nunca vai deixar de ser o Batman. Ele nunca vai se aposentar e ter uma outra vida. Ele nunca vai desistir. Ele vai lutar até o fim. Até o seu fim. Independente de como seja a sua morte, onde seja ou com quem seja, sempre vai ser como Batman. Mas mesmo vivendo uma vida de guerra, Bruce sempre vai ter uma recompensa no fim. Porque ele vai voltar do começo e viver aqueles poucos anos de pura alegria, como criança mais uma vez, até encontrar Joe Chill naquele beco. Por isso, Bruce, nesse momento, pode dar boa noite à sua casa, à Batcaverna, ao Alfred, ao Robin, aos seus amigos e inimigos. Ele pode dar boa noite a todo mundo, a todo o universo, porque ele sempre vai voltar, ele sempre vai existir. Em alguma história, em algum mundo, ele sempre vai nascer. Vai ser muito feliz e vai perder tudo, mas nunca vai desistir e vai morrer lutando como Batman. Assim, depois de toda essa vida, é isso que acontece ao Cavaleiro das Trevas. Ele tem uma recompensa e então ele nunca desiste. E é desse jeito que termina a história. Batman, o que aconteceu ao Cavaleiro das Trevas é mais do que uma amostra de como seria o fim do herói. É uma homenagem ao personagem. A ideia da HQ é fazer um paralelo com o que aconteceu ao Homem de Aço. Mas enquanto na história do Superman ele de fato encontra um fim, aqui a gente percebe que o Batman nunca vai parar. O roteiro usa praticamente todas as eras dos quadrinhos para exemplificar isso, trazendo momentos e personagens desde a criação do Batman em 1939, e tudo isso é visto de forma sutil. Tipo, quando personagens falam na frente do caixão e a figura do Batman muda, mostrando que cada um é um Batman específico, e o leitor menos atento pode deixar isso passar. A HQ tem referências à sua primeira versão, a histórias como Asilo Arkham, Piada Mortal, Cavaleiro das Trevas, A Queda do Morcego, ao primeiro encontro com Mulher Gato, Morcego Humano e por aí vai. É praticamente uma mescla de histórias e universos num único lugar. O quadrinho não é explícito, é para ser mais conceitual. É uma reflexão do símbolo do morcego. Por isso, brinca com esse conceito de existirem tantas versões de Batman diferentes.
é uma amostra de como o conceito e a figura é maior que tudo. Por isso o Batman sempre vai existir. Por isso o Batman nunca desiste, nunca morre, mesmo quando ele morre. Batman, o que aconteceu ao Cavaleiro das Trevas, não faz parte da cronologia oficial dos quadrinhos. É realmente uma visão única de como o Homem-Morcego é um símbolo. E é uma belíssima homenagem ao Cavaleiro das Trevas. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.